Salve, fiel corintiana! É, fiel, infelizmente o Corinthians está eliminado no Campeonato Paulista. Então, ó, já vai comentando aqui embaixo, na sua opinião, quem são os culpados ou o ocupado dessa eliminação do Timão com uma rodada de antecedência no Campeonato Paulista? É o Mano Menezes? É o Duílio? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, eu quero te ouvir, eu vou mandar um salve, tá bom? E vamos ver aí nessa segunda-feira as últimas notícias do Corinthians. Tem informação sobre o Mercadão da Bola. O Augusto Melo deu uma entrevista aí e atualizou pra gente as contratações do Corinthians. E o Corinthians vai ter uma pré-temporada aí forçada. Mais de um mês aí sem ter jogo do Timão, hein? Pelo amor de Deus. E isso afeta muito o clube, principalmente financeiramente, sem a renda da bilheteria. Mas vamos reagir aí a Lili Nascimento e o Cereto trazendo as últimas notícias do Corinthians. Mas antes da gente ver, deixa o like para fortalecer o canal e se for novo por aqui, clica no botão aí embaixo e se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. E sem mais demora, vamos reagir aí a Lili Nascimento contando tudo do Timão e o Cereto atualizando a situação do Mercadão da Bola do Timão, tá bom? Fica até o final do vídeo que tem muita informação bacana pra você, hein, torcedor. Olha só. Ouvimos o lado, então, do Red Bull, também do Santos, e agora a gente vai pro Corinthians, que tá fora, né, dessa fase decisiva do Paulista. Pois é, até venceu no finalzinho o Santo André, mas depois dos resultados, o resultado da Inter de Limeira fez com que o Corinthians fosse eliminado, então, dessa primeira, ainda na primeira fase do Campeonato Paulista, e mesmo com uma rodada de antecedência, hein, Lili? Pois é, meus amigos, um beijo para vocês, ao fã de esporte, amigos aí do estúdio. É uma eliminação precoce, né? É claro que o torcedor corintiano contava aí com uma classificação, mesmo sabendo que seria difícil no sábado, depois dessa vitória ali no último minuto, né? Nos últimos segundos dos acréscimos. Você vê a torcida animada ali na zona mista, os próprios jogadores falavam, né? Que tem que esperar os próximos jogos. Aí o Mirassol estava perdendo da Portuguesa, estava dando um certo ânimo, mas depois que a Inter de Limeira venceu o Ituano, não teve jeito. Corinthians está eliminado, não joga mais o Campeonato Paulista, vai ter aí pelo menos mais 3 semanas livres, entre aspas. Tem um compromisso importante na semana que vem pela Copa do Brasil, enfrenta o São Bernardo em um jogo único, que não tem vantagem de empate para ninguém, empate vai para os pênaltis. Uma eliminação tiraria o Corinthians de mais uma competição, portanto, durante toda essa semana aqui o foco é no treinamento para esse jogo importantíssimo, para se manter também na Copa do Brasil. Ah, mas e os outros dias? O que eles irão fazer? É claro que além deles se prepararem aqui no CT para a retomada das competições, a diretoria corintiana também está programando aí pelo menos 3 amistosos, tá? Um seria na Neoquímica Arena e 2 fora. Se cogita também até jogo fora do país, mas a diretoria ainda está tentando acertar para passar as datas em definitivo aí para o torcedor. Até sair na Neoquímica Arena pode não acontecer, porque nesse intervalo aí de eliminação do Corinthians, o gramado vai passar por uma reforma. Mas é claro, foi uma eliminação amarga. A diretoria corintiana não estava contando com o dinheiro nem de ser campeão, nem de ser vice-campeão do Campeonato Paulista, mas estava contando com dinheiro de bilheteria. Se a gente fizer os cálculos mais ou menos aí, o Corinthians perde cerca de 6 milhões de reais que poderia ganhar com a bilheteria se continuasse aí, passasse de fase, fosse chegando pelo menos até a final ou semifinal, enfim. Mas é isso, Corinthians eliminado, agora foco total aí para o jogo contra o São Bernardo, depois nos amistosos, né? Já que não terá competições pela frente tão cedo, meus amigos. Então, Lili, exatamente, né? Essa questão toda envolvendo o que o Corinthians vai fazer também nessas próximas semanas. Obrigado, viu, Lili? A gente tá vendo, então, olha, que 10 anos depois, então, pois é, esse período todo, o Corinthians não ficava fora dessa fase do Paulista desde 2014, que era um Mano, não era treinador? A gente chegou a falar sobre isso aqui na época, né? E fica muito de fora dessa fase por essa sequência, né? Que a gente fala pro fã do esporte que chegou a ficar, então, a 5 jogos sem conseguir o resultado, que compromete agora também o Paulista. Posso falar a minha sessão de bobagens? Pode, à vontade. A Lili foi muito bem quando ela trouxe a questão financeira, que o Corinthians perde porque teria possibilidade de arrecadar com as rendas nos jogos, tal. Tem uma questão óbvia, que é a de chance de disputar o título. A gente está falando do Corinthians, e o Corinthians tem sempre que disputar títulos. Mas esse problema não é um problema do Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira, ele chega e ele vai melhorando o time.
O time que era um time facilmente batido nos outros jogos, ele passa a ser um time melhor defensivamente e ofensivamente. Então, para mim, os maiores problemas são esses. O Corinthians não vai disputar o título e não vai ter dinheiro. O dinheiro que entraria. No mais, não respinga nada. Acho até que ele vai ter oportunidade de trabalhar melhor o time. Para mim, essa é a maior bobagem, né? Seria melhor ele trabalhar competindo contra o Palmeiras, contra o Santos. Ok. Mas já que ele não tem essa oportunidade, ele vai trabalhar em paz. É porque a principal razão pela qual o Corinthians não se classificou não existe mais, né? Esse problema já foi resolvido. Já teve a troca de comando, já teve chegada de reforços, já teve uma melhora coletiva, individual também, porque... De ambiente. Exatamente, de ambiente. Então, as coisas ficaram um pouco mais para trás, né? E não teve novos capítulos aí, tirando o caso do Rojas, para adicionar, para interferir no trabalho dentro de campo. Assim, não se classificou por uma consequência do início da temporada. É porque nunca que a pergunta vai ser se é bom ou se é ruim. Não, mas enquanto claro. instituição é ruim. Enquanto o trabalho do Antônio Oliveira, ele ganha esse tempo. Acho que é assim a avaliação. O que colaria né? nele seria uma eliminação na Copa do Brasil. E isso não aconteceu, pelo contrário, o Corinthians passou bem ali pelo Cianorte. Então, assim, nesse sentido, nenhum trauma para o trabalho dele. Claro que pro trabalho dele seria melhor ser campeão paulista. Essa marca é Mas da gente diretoria. não tem, né? Exato. Essa marca vai ser lembrada quando, né, daqui 10 anos. Ah, lembra quando o Corinthians nos classificou? Sim, a diretoria era tal, aconteceu isso. Essa marca é toda da diretoria. E se existe um mundo ideal para um técnico, é ele ter tempo de trabalhar com os jogadores antes de uma competição que vai esfolar ele até o final do ano. Quer queira, quer não. Pelas vias tortas, ele vai ter tempo de trabalhar agora. Ele não teve pré-temporada, ele não montou o elenco, não teve nada disso. Ele chegou depois. Não foi por uma gestão pensada para ele, né, Marra? Foi por a própria incompetência da gestão no início, acaba por vias tortas o ajudando nessa pré-temporada. E aí, né? claro, cabe a crítica e cola, como a Mari falava, na direção, que falou que tinha acabado a farra, que se passasse de fase ninguém seguraria. Então a crítica é destinada então a essa parte do clube. É o que a Mari falou, muito mais de diretoria do que de trabalho, né, Mari? É porque a gente viu, né, como interferiu no resultado. Assim, o antigo treinador também, parcelas, o desempenho não aconteceu, claro, né? Enfim, a mudança de comando ela acontece por alguma razão. Mas é inegável tanto de coisa errada que aconteceu por parte dessa nova diretoria que interferiu diretamente no resultado. Já que Corinthians do Mano Menezes. Então, o Mano Menezes é o culpado. O Mano Menezes e o Duílio Monteiro Alves, que contratou o Mano Menezes e botou uma multa astronômica, uma multa milionária de 20 milhões de reais para a demissão do Mano Menezes. E o Corinthians só pôde fazer a demissão do Mano Menezes depois das 5 derrotas seguidas e mesmo assim vai ter que pagar a multa, que é uma multa milionária. Por falar em multa milionária, o Corinthians tem uma dívida com o Matias Rojas. E o Augusto Melo, falando ontem em entrevista, admitiu que a dívida com o Matias Rojas é de mais de 8 milhões de reais. Mais de 8 milhões de reais é a dívida com o Matias Rojas. O contrato do Matias Rojas diz que se o Corinthians devesse a ele algum dinheiro, se o Corinthians estivesse devendo a ele algum dinheiro, ele poderia ir embora do Corinthians na hora em que ele quisesse. Consta no contrato do Matias Rojas isso, que se tivesse devendo dinheiro para ele, ele poderia ir embora na hora que ele quisesse. E foi o que aconteceu. O Corinthians está devendo mais de 8 milhões de reais para o Matias Rojas. É muito dinheiro, hein, gente? É muito dinheiro relativo a direitos de imagens. Segundo Augusto Melo, CLT está em dia, né? O contrato na carteira está em dia, mas o contrato de direito de imagens, o Corinthians está devendo mais de 8 milhões de reais. E vai pintar a rescisão de contrato. Nesta segunda-feira ainda, o Corinthians vai fazer a rescisão de contrato com o Matias Rojas. E o jogador não vai mais jogar no Corinthians. Portanto, mas o Corinthians vai ter que pagar pelo menos esses 8 milhões de reais, né? Que é o que o Corinthians está devendo a ele. Se não tiver que pagar mais. Porque se tiver que pagar o contrato total, dizem que o contrato total é de 8 milhões de dólares. Algo em torno a 40 milhões de reais, o contrato total do Corinthians com o Matias Rojas. Se tiver que pagar todo o contrato total, aí vai ficar realmente difícil para o Corinthians honrar com esta dívida. O contrato total, segundo os empresários do Matias Rojas, é de 8 milhões de dólares, é isso mesmo, ó, cerca de 40 milhões de reais. Mas o Corinthians está tentando
um acordo amigável, o que permitiria negociar valores e também parcelamento. Nesta temporada, o Matias Rojas entrou em campo 10 vezes e não marcou nenhum gol sequer. Lamentável, uma das piores contratações da história do Corinthians. Bom, o Augusto Melo deu uma entrevista hoje para a Rádio Bandeirantes, no programa Concentração, e ele atualizou a questão do mercado do Corinthians. Quem vem, quem vai, quem fica no Corinthians, o Corinthians que já contratou 10 jogadores para essa temporada, e deve contratar o 11º, o 11º será o Kaká. Segundo Augusto Melo, o Corinthians só está conversando com o Kaká neste momento. Jogador que estava no Atlético Paranaense, jogador que é do Tokushima, do Japão. Faltam detalhes para esta contratação, mas quais são esses detalhes? Segundo Augusto Melo, faltam a questão de bônus. Eles estão discutindo a questão de bônus do contrato, quanto o jogador receberia por metas estabelecidas no contrato. Então são bônus que faltam para colocar no contrato para que o Kaká seja jogador do Corinthians. O Augusto Melo desmentiu que o Corinthians tenha interesse no Depenha, meia do Internacional, né? Desmentiu que tenha interesse no Depenha do Internacional, diz que não tem interesse, e desmentiu também que tem interesse no Thiago Heleno do Atlético Paranaense. Diz que não tem interesse no Thiago Heleno do Atlético Paranaense. Diz que tudo que saiu na internet a respeito destas informações é mentira, que o único jogador que o Corinthians tem interesse nesse momento é realmente no Kaká. E o Corinthians só vai voltar para o mercado agora se o técnico Antônio Oliveira pedir alguma contratação. Lembrando que o Corinthians só tem até quarta-feira para fazer contratações para o Campeonato Paulista, não, né? Porque o Corinthians está fora do Campeonato Paulista, mas a primeira janela termina agora na quarta-feira, que é no dia 6 de março. A segunda janela é no dia 10 de julho, que será aberta no dia 10 de julho. Então, a primeira janela no dia 6 de março, a segunda janela no dia 10 de julho. Então, o Kaká é o único que interessa no momento. O Corinthians desmente interesse pelo Depenha e desmente também interesse pelo Thiago Heleno. Não existe possibilidade de contratação desses dois jogadores. Apenas a contratação do Kaká. O Corinthians que volta a jogar agora, domingo, contra o Água Santa pelo Campeonato Paulista, mas é um jogo apenas para cumprir tabela. O Corinthians que vai tentar fazer amistosos no período em que vai ficar parado no Campeonato Paulista. Vai tentar realizar pelo menos 2 amistosos. O Corinthians joga no dia... em março agora, no dia 14 de março, pela segunda fase da Copa do Brasil contra o São Bernardo. Joga no dia 14 de março, portanto, contra o São Bernardo, pela segunda fase da Copa do Brasil. E depois volta a jogar no dia 3 de abril, na estreia na Sul-Americana. Mas, pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians só volta a jogar no dia 13 de abril. Só faz a estreia no dia 13 de abril. Então, vai ficar muito tempo, até 19 dias, parado, sem jogar futebol. Por isso, a importância de fazer amistosos para o time adquirir ritmo de jogo. É isso. Informações do Corinthians. Salve, fiel! Recado importante agora no canal Alerta Corinthians. Você já conhece o site de apostas do Win? Não? É uma das melhores casas de aposta do mercado do mundo. E olha só, fechamos uma parceria e tem uma super oportunidade para você aqui do canal. Colocando o nosso código ALERTA11 do mesmo jeito que tá aparecendo aí na tela, você ativa aí o bônus de 500% no seu depósito. Isso mesmo, 500% no seu depósito. Isso significa que se você colocar e depositar R$100, vira 500. Depositou 1.000, vira R$5.000. Então não perde tempo. Corre lá agora no site, se registre e coloca o código ALERTA11 para você ativar o seu bônus aí e participar dessa grande oportunidade. Mas é por tempo limitado, hein? É por tempo limitado. Corre lá agora no site e se registra com o nosso código ALERTA11 para você garantir aí 500% de bônus
no seu depósito. Então não perde tempo, corre lá no site, se registra. Tá vendo ali código promocional? É só você clicar ali no código promocional, se registrar e colocar o código aí alerta11, igual está aparecendo na tela aí, para você ativar o seu bônus e participar dessa oportunidade. Vai ficar fora dessa? Lógico que não, né? Corre lá, que é tempo limitado. Já já esse código vai expirar e você vai perder. Então não perde tempo, vai lá no site, se registra, coloca o nosso código alerta11 para você ganhar aí e ativar na hora, se ativa na hora, 500% de bônus no seu depósito. Mas jogue com responsabilidade e lembrando que é para maiores de 18 anos, tá bom? Venha se divertir com a Win. É, fiel, continuando com as notícias do Timão, né? O Augusto Melo deu uma entrevista aí no último domingo, pondo um ponto final sobre a especulação do Carlos de Pena do Internacional. O Augusto Melo afirmou que não tem nada, que não está interessado no jogador e desmentiu aí todas as especulações que haviam saído aí, que o Corinthians estaria interessado no Carlos de Pena. E juntamente o Carlos de Pena, também o Augusto Melo desmentiu a contratação do zagueiro Thiago Heleno. O Thiago Heleno aí que foi especulado no Corinthians, eu até achei um absurdo o Corinthians querer o Thiago Heleno, né? Se fosse para contratar o Thiago Heleno, era melhor ter ficado com o Gil. Mas o Corinthians está de olho sim no zagueiro, está com negociações avançadas, né? Com o Kaká do Atlético Paranaense, que pode chegar aí para ser um novo reforço do Timão, o 11º reforço do Augusto Melo para a temporada. E para vocês, torcida, o Corinthians tem que contratar em alguma posição? Eu acho que o Corinthians deveria ir atrás de um ponta melhor ali, sabe? Principalmente para reserva ali do Romero, que tá precisando de um ponta e mais o meio campo, né? Mais o meio campo para ajudar aí o Coronado e o Garro com a saída do Matias Rojas, né? Que a gente já sabe o que aconteceu, né? O Corinthians aí atrasou e o Matias Rojas meteu o pé do Corinthians, foi para fora e agora o Augusto Melo tem que fazer o acerto com o jogador, né? O Augusto Melo então desmentiu, né, o interesse no Depena e também desmentiu o interesse no Thiago Heleno do Atlético Paranaense. E o Corinthians nessa janela, deve contratar apenas um zagueiro, o Kaká do Atlético Paranaense. E depois o Corinthians vai retomar as contratações apenas em julho, na próxima janela. O Kaká seria a última contratação nesta janela de transferências que fecha agora, né? Nesta semana, dia 7 de março aí. O Corinthians tem até o dia 7 de março e querer contratar alguém para inscrever aí o jogador ao decorrer da temporada, né? Mas deixa a sua opinião se o Corinthians ainda precisa de reforços, né? O Corinthians vai ter um bom tempo aí agora de treinamento, vai ter apenas o São Bernardo pela Copa do Brasil, depois pausa quase um mês sem jogar, volta só na Sul-Americana em abril, então tomara que dê um tempo aí. Existe males que vem pra bem, né? Com essa eliminação do Corinthians precoce, o Antônio Oliveira consegue mais tempo para entrosar essa equipe, né? Consegue mais treinamentos. E o Corinthians, segundo as informações que foram ditas aí no vídeo, pela Lili Nascimento e pelo Cereto, né? O Corinthians está aí tentando agendar 2 amistosos para não ficar muito tempo parado e dar entrosamento para esse time. Fiel, vocês acham que esse time atual do Corinthians, o elenco, consegue aí até o final da temporada se manter em alta? Vocês acham com o entrosamento do Antônio Oliveira ou precisa contratar mais jogadores? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Qualquer novidade eu trago aqui no canal. E deixa também o seu comentário sobre quem foi o culpado dessa eliminação do Timão. Foi o Mano Menezes ou foi o Duílio Monteiro Alves e sua turma aí que acabaram com o Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Os caras simplesmente acabaram. E tem que ter uma investigação aí, mano. Tem que ter uma investigação, não sei não, hein? Se tiver uma investigação aí. E na verdade deveria fazer o Duílio e a sua turma pagar várias dívidas que o Corinthians tem, né? E não é só assinar uma confissão, porque aí ficou muito fácil, né? Assinar uma confissão, sair fora desse jeito, né? Fica muito fácil, né? Se tivesse uma investigação mesmo, não sei não, hein? Ia sobrar pra alguém, mas
O Augusto Melo chegou, tá se esforçando, mesmo fazendo algumas besteiras aí no meio do percurso, mas ele tá se esforçando. O que cabe pra gente, né, Fiel, é apoiar. Vamos apoiar aí, tomara que o Corinthians se reerga aí novamente. Já tá se erguendo, né, com o Antônio Oliveira, que demonstrou ser um bom treinador. E quem sabe aí o Corinthians consegue beliscar um título nessa temporada. Tem um brasileiro, tem a Copa do Brasil e também tem a Sul-Americana, que na Sul-Americana o Corinthians entra como o clube mais valioso da competição. O Corinthians é o clube mais valioso da Sul-Americana e o Yuri Alberto é o jogador mais valioso que vai jogar essa edição da Sul-Americana, tá bom? Vocês estão confiantes no Corinthians pro restante da temporada? Deixa a opinião de vocês no comentário. Eu vou ficando por aqui. Tamo junto, um forte abraço e vai Corinthians!